Olá, amigos que me seguem no YouTube, que me seguem no Instagram, companheiros da doutrina espírita, os simpatizantes também, é claro, aqueles que simpatizam e querem entender um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa. Aqui estou para esclarecer alguns pontos importantes, dessa doutrina. Sou o Gilson Macedo. Eu escolhi hoje um tema que eu considero muito relevante, um tema que com certeza todos nós já nos perguntamos, sobre ele, qual é o nosso destino aqui enquanto espírito, o que estamos fazendo nesse planeta, qual é o nosso destino final. Haverá outros mundos, a destruição do nosso corpo físico destruirá o nosso espírito, ou não temos espírito, ou só temos uma vida, como muitas vezes dizem, só temos essa vida, ou teremos outras vidas. E para responder essa pergunta aí, essas várias perguntas, aliás, eu me orientei por um livro muito importante, que é o nosso tratado filosófico, é o nosso livro filosófico da doutrina espírita, que é o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, ele traz essas perguntas pertinentes à nossa vida, essas perguntas pertinentes às nossas várias indagações, sobre o que acontece depois da morte, por exemplo. J. Herculano Pires diz que o que acontece é que nós nos despojamos do nosso corpo físico, e retornamos à nossa pátria original, que é a pátria espiritual, certo? Mas e a questão do céu e do inferno? Durante séculos aí nos disseram que a gente iria para o céu, para o inferno, para o purgatório, dependendo das nossas atitudes, das nossas ações nessa vida, seríamos então, após o nosso desencarne, conduzidos aí ao céu ou o inferno. E essa questão do céu e do inferno, essa teoria de céu e de inferno, ela já vem de muitos anos, antes mesmo de Cristo, aliás, séculos, não é nem anos, séculos. Estamos falando aí de século VII antes de Cristo, 7 séculos antes de Cristo, enfim, é muito tempo, na verdade. Existiu um profeta chamado Zoroastro, ou Zaratustra, que foi o fundador do mazdeísmo. Ele nasceu na Pérsia, e ele tinha esse livro, essa questão do céu e do inferno já bem delineado. E então nós iríamos para o céu ou para o inferno, dependendo das nossas atitudes, das nossas ações. Mas de onde se originou basicamente esse inferno? Consta aí também na Bíblia, que Deus havia criado seres perfeitos, os anjos que estavam à sua volta, e um desses anjos se rebelou, e dessa rebelião nasceu aí o mal. Dessa rebelião estava tudo bem, tudo tranquilo, Deus havia criado esses anjos, que estavam ao seu lado, no seu trono, mas esse anjo se rebelou contra Deus, e a Bíblia diz o seguinte, que essa rebelião tinha como pretexto apenas a vinda de Jesus. Eu não sei porquê, não entendo aí, por que eles se rebelaram, por que eles se revoltaram contra Deus,
só porque Jesus vinha nascer nesse mundo. Mas enfim, eles se rebelaram, né? E criou-se aí a ideia, né, de que existia também um ser, né, tão poderoso quanto Deus. Né? Mas fica uma pergunta: se Deus é a inteligência absoluta, né, do universo, causa primária de todas as coisas, né, se houvesse um outro ser, né, tão poderoso quanto Deus, Deus já não seria único, né? E talvez não merecesse nem mesmo o título de Deus, né? Porque já existiria um outro ser com poderes também, né? E aí não faria sentido. E se Deus criou também esses seres e eles se rebelaram contra Deus, Deus falhou de alguma forma, né? Porque criou um ser, né, tão poderoso quanto ele e que depois iria se rebelar, né, contra o próprio Deus, né? O que né, dentro da doutrina espírita é inadmissível tal fato, né? Não tem racionalidade, né? Não há razão, né, nessa afirmação, né? E uma coisa interessante, né? Onde está gravada as leis de Deus? Essa é uma pergunta que foi feita por Kardec aos espíritos, né? As leis de Deus estão gravadas na nossa própria consciência, né? O nosso primeiro, é a nossa primeira ferramenta de educação, né? A nossa consciência, que nos cobra, né, quando fazemos algo que sabedores de que aquilo está errado, a nossa consciência vem e nos aponta: ei, isso está errado, você vai continuar fazendo? Às vezes a gente continua fazendo, porque a gente é teimoso, porque a gente é rebelde, né? Nós somos seres que estão ainda tentando evoluir, então faz parte da nossa vida essa rebeldia, essa teimosia, né, muitas vezes em fazer as coisas que não são as coisas corretas. Mas a gente vai aprendendo ao longo das nossas várias existências e com certeza em algum momento a gente irá se transformar, né? A gente irá se modificar. Mas essa consciência, a todo instante, ela vem nos cobrar, né? E aí é esse o nosso próprio céu e o nosso próprio inferno, né? No sentido realmente figurado, mas ou talvez até no sentido, né, correto da palavra, né? Esse é o nosso próprio céu e o nosso próprio inferno, né? A gente nos cobra, né? E a gente carrega consigo todas essas coisas, né? No nosso céu e o nosso inferno estão junto de nós, né? São as nossas próprias atitudes, né? Nós temos o céu quando a gente faz as coisas corretas, quando a gente busca seguir as leis de Deus, né? Nós estamos criando o nosso céu, né? E criamos o nosso inferno, é lógico, quando deixamos de seguir as leis de Deus e seguimos as coisas erradas da vida, seguimos as facilidades, seguimos a porta larga, né? Que é muito mais fácil para a nossa vida seguirmos as portas largas, né? Mas ela tem um preço, tá certo? É fácil seguir, mas ela tem um preço. E o preço é a infelicidade, e o preço é a cobrança, né, da nossa própria consciência. E é isso que nos faz viver o nosso próprio inferno. Ao mesmo tempo em que teimamos em não seguir as diretrizes, as leis de Deus, nós encontramos em nós mesmos o nosso próprio inferno, né? Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai, né? E essas várias moradas são justamente os vários estágios, né, do Espírito, né, de conformidade com aquilo que ele vai se depurando, com aquilo que ele vai se melhorando, né? A sintonia do Espírito vai se modificando, quando ele vai se transformando, quando ele vai deixando de seguir muito mais as coisas materiais
e vai seguindo as coisas do Espírito, ele vai se modificando, e aí ele encontra essa nova morada. E a todo instante nós vamos nos modificando. Uma vida talvez seja não suficiente, né, para uma transformação completa, é claro. Né? Uma vida apenas é um tempo bem curto para que essas transformações possam se efetuar. Mas elas ocorrerão, elas acontecerão, porque é uma lei de Deus também. A lei da evolução é uma lei de Deus e nós vamos evoluir de uma forma ou de outra. Talvez alguns me digam nesse momento: ah, mas o ser humano parece não ter evoluído, parece que não cresceu espiritualmente. Eu diria: engano. É enganoso isso, tá? Às vezes a nossa visão não consegue abarcar o conjunto, não consegue entender o todo. E aí nós julgamos conforme o nosso entendimento. Mas a humanidade na Terra com certeza evoluiu. Né? Kardec diz uma frase que é o seguinte, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória. Já somos melhores hoje, porque já conseguimos ouvir, né, certas coisas que há 100 anos atrás ou 200 anos atrás nós não conseguiríamos. Então hoje nós já somos um pouco melhores, amanhã seremos melhores ainda e assim por diante. E aí nós vamos realmente mudando o nosso padrão vibratório e encontrando uma nova morada. São essas as várias moradas na casa do Pai, né? Mas eu devo ressaltar que ainda nos dias de hoje nós encontramos cultos, né, a Satanás, cultos a espíritos inferiores. Né? Quando alguém faz um trabalho, né, de amarração para o amor, conquista financeira, vingança espiritual, quando alguém se utiliza, né, de animais para fazer rituais e todas essas coisas, estamos, né, de certa forma, essas pessoas que estão envolvidas nesse trabalho estão, de certa forma, cultuando os espíritos das trevas, né? Como se eles realmente fossem poderosos, como se eles fossem deuses, né? O que nós sabemos que não é. Né? Mas, infelizmente, nasce da nossa ignorância todas essas questões. Né? E uma coisa bastante interessante, né? O purgatório, né? Que é algo realmente inaceitável, né? Por exemplo, está escrito que as crianças recém-nascidas que não foram batizadas, elas teriam um local específico, e esse local seria o purgatório. Isso porque ela não foi batizada. Né? Olha, não dá para aceitar esse tipo de coisa. Quer dizer que Deus não me daria o céu porque eu não fui batizado? Deus esperava o quê? Que algum padre na terra, né, tivesse bastante poder, né, para me batizar e dizer assim, agora ele pode ir para Deus? Né? No nosso entendimento, isso não faz o menor sentido. Porque o que faz sentido para nós nós somos julgados, né, ou somos educados aí, conforme as nossas ações, né? Conforme as nossas atitudes, conforme plantamos. Né? E não há como acreditar que uma criança em tenra idade mereça o céu ou o inferno, ou que vai para o purgatório simplesmente porque não foi batizada. Né? Acreditamos o seguinte, que não importa aí o batismo, importa que essa criança, como um espírito milenar, já teve atitudes, já teve ações, né? Já plantou e agora tem que colher. Né? Essa é a realidade. Né? E aí, a cada caso, né, a sua morada específica. Né? E para aqueles que dizem, para aqueles que são contrários àquilo que eu estou dizendo, né, acredito o seguinte, o problema do ser humano é a ignorância. O problema do ser humano é querer julgar as coisas sem ter de fato o conhecimento do todo.
né? Essa é a grande questão do ser humano. Querer julgar algo, né, como o Espiritismo já foi julgado durante muitos séculos, e ainda hoje encontra certas resistências, né? Mas, infelizmente, por ignorância, né? Isso é o grande mal do ser humano, porque a gente deveria julgar algo desde que tivesse o conhecimento, né, de todo, né? Um juiz não vai julgar uma coisa sem ler todo o processo. Ele tem que ler todo o processo. Ele não vai olhar só uma das partes. Ele tem que olhar todas as partes para poder julgar, né? E aqueles que discordam de mim, né, basta buscar a história, né? Verifiquem a história, né? Até o século IV depois de Cristo, a reencarnação constava na Bíblia, tá certo? Quem não acreditar, né, busque o conhecimento, vá buscar na história tudo isso aí, e com certeza irá encontrar que a reencarnação era algo constante, né, dentro da própria Bíblia e dentro do cristianismo, porque afinal o próprio Cristo, né, falou sobre reencarnação, né? Quando perguntado sobre o profeta, sobre Elias, né, ele disse que Elias já veio e nós não o havíamos reconhecido, né? Esse é um exemplo claro de reencarnação. Nicodemos, quando questiona Jesus sobre o que é preciso para que o homem possa seguir, possa ganhar o reino dos céus, né? Ele diz que é necessário nascer de novo. Quer dizer, é necessário renascer e é necessário evoluir, né? E é necessário se despojar das coisas do mal e ou transformar, melhor dizendo, né, aquilo que ainda é nocivo em nós, em coisas positivas, em coisas boas, e aí conquistamos esse reino dos céus, né? Então, infelizmente, a ignorância, né, é que nos levou a estarmos ainda nesse patamar, né? A Terra ainda é um mundo de provas e expiações, ainda não é um mundo de regeneração, mas eu tenho a certeza que isso se fará, né? E os espíritos que, obviamente, não se rebelarem, os espíritos que não quiserem essa evolução, serão convidados a um mundo, né, que talvez não tenham as mesmas condições que esse planeta tem, né? Então é isso, pessoal. O céu ou o inferno, em resumo, é aquilo que carregamos dentro de nós mesmos, né? Eu tenho um pensamento que diz o seguinte: você pode estar no melhor lugar do mundo, né? Mas se você não estiver bem interiormente, espiritualmente, né, esse lugar para você não é nada. Você pode estar num lugar paradisíaco, né? Uma cachoeira linda, maravilhosa, no meio da natureza, e pode não se sentir bem, e pode não estar feliz. Mas você pode estar numa casa muito simples, tomando um café com uma pessoa, e se sentir feliz, porque é estado de espírito, porque é interior, né? Porque é uma conquista do ser humano, é a conquista do espírito, né? Então, esse é o nosso céu e é o nosso inferno, né? E aí cabe a cada um de nós escolher: você quer viver no inferno ou você quer viver no céu? Você quer ir pela porta larga ou você quer ir pela porta estreita? Porque é óbvio que tudo na vida são escolhas, mas que tem um preço. Tudo tem preço. Se você quer a felicidade, a paz de espírito, você terá que conquistá-la, você terá que pagar o preço, né? Tudo na vida tem preço. E essa felicidade tem preço, né? Mas o preço se torna leve, como disse Jesus. O fardo se torna leve quando a gente sabe que essa conquista nos faz bem, né? Então, mesmo pagando esse preço, a gente ainda é feliz, a gente consegue realmente viver uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de harmonia. Então, até a próxima, se assim Deus nos permitir.